Jesus é maravilhoso. Aleluia. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Abra, por favor, a tua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 51, 50, 51 e também o 52. Livro de Gênesis, capítulo 41, verso 50, 51 e também o 52. Quero aqui externar minha gratidão a Deus por mais uma vez me conceder a honra e o privilégio de poder ministrar a sua santa e bendita palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Jadiel, sua família, o ministério, esta igreja que o Senhor tanto tem abençoado. Louvar a Deus pela vida da liderança, dos líderes, nos confiou o convite. Deus abençoe essa mocidade, parabéns por mais um ano na presença do Senhor. Presbítero Cristiano, amigo, Levita Sandro, presbítero Lucas, nosso líder geral, é um prazer mais uma vez poder revê-lo. E a nossa mocidade de Serra Azul que nos acompanha nessa noite, nosso irmão Eliseu, segundo líder, que Deus abençoe a todos nessa noite. Gênesis 41, versos 50, 51 e 52. Os que acharam, por favor, digam amém. Amém. Diz assim, amados, a palavra do Senhor. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer o sofrimento em toda a casa de meu pai.
Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Amém. Que Deus vos abençoe. Amados, nós, como disse aqui já o pastor Jadiel, nós temos uma história traçada, direcionada pelo Deus Todo-Poderoso. No Salmos 139, no verso 16, o salmista Davi, no momento de perplexidade, no momento de admiração, eu acredito que ele não está pastoreando, ele não está sentado no seu trono, ele não está com ninguém por perto, ele está sozinho no particular com Deus, admirando a grandeza do Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim no verso 16: Senhor, o Senhor me conheceu quando eu ainda era um pequeno embrião, quando ele estava no ventre da minha mãe. Ele diz essas palavras para o Senhor, admirado. No original hebraico ele está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor pintou cada osso do meu corpo, o Senhor desenhou toda a minha estrutura antes de receber o resto do meu corpo. Isto é ratificado pelo profeta Jeremias no capítulo 1, quando Deus vem falar com Jeremias acerca da sua chamada, e Deus diz para o profeta Jeremias: Jeremias, ainda antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido, te separado e te dado às nações por profeta. E diz mais ainda o salmista Davi, que todos os dias dele foram escritos num livro. Amados, nós temos um autor da nossa história, alguém que escreve, alguém que narra a nossa história do começo, o meio até o final. E o autor da nossa história não é um autor de livro, um best-seller, como temos muitos conhecidos, como Chico Xavier, como Paulo Coelho. Não, o autor da nossa história não é um autor cinematográfico como tantos filmes que conhecemos, que batem recordes de bilheteria. Não, nosso autor da nossa história também não é um autor de teledramaturgia que no meio da história, conforme a audiência, ele vai mudando. Quem era para ser o principal acaba sendo o coadjuvante, quem era para ser o coadjuvante acaba passando a ser o principal. Não, o autor da nossa história chama-se Jeová Jiré, o Deus da providência. A tua história está registrada no livro dele, uma história que tem começo, que tem meio e que tem também um final. E eu nunca vi Deus escrever um final de derrota para nenhum dos seus servos. O salmista diz ainda que ele foi moço, se tornou velho, mas ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Então, se você permanecer no centro da vontade de Deus, fique tranquilo, que a sua história já foi escrita, e eu tenho certeza que terá um final feliz, terá um final de vitória. Deus colocou no meu coração nessa noite uma mensagem que vai curar a tua alma, que vai curar as tuas feridas do passado, algumas marcas que você traz há alguns anos, há algum tempo, e que você muitas vezes questiona, muitas vezes você se pergunta: Deus, por que de tudo isso? Deus trará respostas para muitos questionamentos, para muitas perguntas. Deus trará resposta nesta noite para muitas orações que ainda não foram respondidas. E Deus marcou esse dia, dia 19 de março do ano de 2011, no culto, na festa desse jovem do Salgado Filho, para responder às tuas orações e dar resposta aos seus questionamentos. Quem viu você entrando aqui nesta noite, com esse sorriso estampado no rosto, com esse brilho resplandecendo no teu rosto, não sabe o que está acontecendo por trás de tudo isso. Você tem uma estrutura, você é um ser humano como todos nós somos, e por dentro você está ferido, por dentro você está
machucado. Esse sorriso está escondendo uma ferida que você não está exposta, que não está a olhos nus, mas que está dentro da tua alma, que muitas vezes o teu esposo não sabe, o teu pai não sabe, a tua mãe não sabe, o teu pastor não sabe, mas tem um Deus assentado no seu trono de glória, que conhece, que esquadrinha os meus e os teus sentimentos, e Ele sabe tudo o que está se passando aqui nesta noite, e eu tenho certeza que através da minha boca trará resposta para a tua vida nessa noite. Se você acredita, dá glória a Deus. Eu quero narrar nessa noite a história de um homem, de um jovem por nome de José. Ele tem muitas características e acerca de muitos jovens que estão aqui nesta noite. E não se preocupe se enquanto eu estiver narrando a história desse homem, algum jovem, alguma irmã do teu lado começar a chorar, começar a derramar lágrimas. Sabe por quê? Porque eu vou estar contando a história de muitas pessoas aqui, através da Bíblia Sagrada, através da revelação que o Espírito Santo me deu nesta semana. Muitas histórias serão desvendadas aqui nesta noite. Então não se preocupe não, deixa chorar, deixa glorificar o nome do Senhor. Talvez você não vai entender, mas não precisamos entender. Nós temos que aceitar o incrédulo trabalhar do Deus Todo-Poderoso. Eu quero começar a narrar a história desse jovem a partir dos 17 anos de idade. É a idade que muitos jovens aqui nesta noite estão passando, um momento de decisões, um momento difícil da vida, da história, muitos pensamentos, muitas propostas, muitos pratos, que são oferecidos para nós. E Deus aqui começa a escrever a história deste menino, a história desse jovem. E diz a Bíblia Sagrada, com 17 anos de idade, ele já se sobressaía sobre os seus irmãos. Ele já tinha a preferência do pai. Ora, a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos. Ora, às vezes nós criticamos e até questionamos o amor que esse pai tinha pelo filho. Mas com certeza esse menino fazia por merecer o amor do teu pai. Quando o pai começa a olhar as atitudes más de seus irmãos, ele começa a colocar José como primeiro. Ele começa a identificar José como primogênito dentro da sua casa. E começa a dar preferência para ele. E ora, os irmãos agora começam a criticar. Os irmãos começam a invejar do menino que agora está despontando. Do menino que está crescendo. Porque é sempre assim. Todo lugar que alguém começa a crescer, começa a levantar, Deus começa a agir, Deus começa a operar. Logo levanta alguém para tentar puxar o tapete. Logo aparece alguém para tentar derrubar. Mas é Deus quem está levantando. É Deus que chama. E quando Deus chama, está chamado. Quando Deus escolhe, está escolhido. Pode puxar o tapete, pode passar a rasteira, que a mão de Jeová estará sempre estendida para te guardar a tua vida. Eu louvo a Deus por isso. E a situação complica quando o menino começa a sonhar. E não são sonhos de barriga cheia, não. São sonhos proféticos que Deus, através de sonhos, começa a fazer promessas. Sonhos proféticos para aquele menino. E ele começa a sonhar que os irmãos se prostrariam diante dele. Que os irmãos se reuniam a ele. Ele jovem, não tinha muito discernimento, não entende o sonho que Deus havia dado para ele. Muito inocente, o menino quer conciliar com os irmãos o que está acontecendo. Sabe quando você recebe uma bênção, David, e você quer conciliar com o teu irmão? Diz a Bíblia que é para nós chorarmos com os que choram, mas nos alegrarmos também com os que se alegram. Mas hoje está muito difícil. Às vezes a pessoa chora com você no momento de dificuldade, no momento da lágrima, mas no momento que você recebe a tua bênção e você vai convidar a pessoa para se alegrar com você, ao invés de se alegrar assim, entristece. Ela não gosta do que você recebeu. Ela fica invejosa por aquilo que você recebeu e não quer se alegrar com a bênção que Deus te deu. Problema dela, deixa ela para lá. O importante é que Deus está agindo, está operando na tua vida. E ainda a situação se complica. Diz a Bíblia que já não podiam conversar mais cordialmente, já não podiam mais se assentarem à mesa junto. E
ter um diálogo de um para com o outro. A situação se complica ainda mais quando o pai Jacó não é um homem novo, não é alguém experiente, não é alguém neófito, não. É alguém que é marcado por Deus, alguém que passou por experiências tremendas com o Senhor, alguém que lutou com o Senhor no vale de Jaboque e lutou pela bênção até que recebesse. O pai agora, vendo a situação daquele menino, diz a Bíblia Sagrada que ele pega uma túnica e começa a tecer, e começa a costurar ela, e faz aquela túnica. E eu imagino todos sentados na mesa, e o pai com aquela túnica colorida dizendo: eu vou presentear um dos meus filhos nessa manhã, ou quem sabe nessa tarde ou nessa noite. Todos estão de olhos fitos naquela túnica, porque era diferente de todas as outras, era uma túnica colorida, não era normal isso no meio dos irmãos. Quem sabe o primogênito olhando e dizendo: essa túnica é minha. O outro olhando e dizendo: não, você já pisou na bola com o papai, essa túnica aí vai ser minha. Mas não, o pai se levanta e diz: olha, essa túnica vai ser de José. Veste no menino José. Aí, irmão, a ira se acende. Aí os irmãos se levantam e querem acabar com o menino, quer acabar com os sonhos, quer acabar com os projetos, quer acabar com a história do menino que estava apenas começando. Mas quem estava escrevendo a história desse menino era o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E um certo dia, os irmãos estão no campo trabalhando, cuidando dos animais. Diz a Bíblia que o pai chama o menino e manda até o encontro dele. Sempre fazia isso. José era como mensageiro do pai Jacó. E diz a Bíblia que a notícia que ele trazia dos irmãos não era de boa fama. Ele trazia uma má fama dos seus irmãos. Aleluia. E os irmãos não gostavam dele por causa disso. Tinham ele como um dedo duro. Mas ele fazia o que o pai pedia. Ele não estava preocupado com os irmãos, estava preocupado com a vontade do pai, e fazer a vontade do pai. E ele, um certo dia, o pai manda ele novamente, mais uma vez, ir até o encontro dos irmãos. E lá vai José. Ele coloca túnicas de várias cores, feliz, alegre, sorridente, regozijante, e vai caminhando. Procura pelos irmãos. Foi difícil encontrar os irmãos. Eu acredito que ele se cansou no meio da caminhada, mas ele chegou no destino a qual ele tinha. Quando os irmãos viram José de longe, a túnica de várias cores, identificou que era ele. De longe os irmãos olharam e perceberam, e logo disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos tomar a túnica dele e vamos ver o que será da vida, vamos ver o que será dos sonhos, do projeto deste menino, vamos acabar com a história desse menino. É hoje. O menino chega todo feliz, salva os irmãos e diz: papai mandou lembrança para vocês, papai me mandou vir aqui ver como é que vocês estão, porque ele está preocupado com vocês, e está preocupado com os animais também. Os irmãos estão bicudos, os irmãos estão nervosos, já viu? Aquele tipo de gente que fica bicudo. Muitas vezes você vai lá, quer abençoar, muitas vezes até dentro do culto, fica bicudo o tempo inteiro, e você muitas vezes não sabe nem por que que estão bicudos. Os irmãos estão todos bicudos. O problema era a túnica de várias cores que estava vestida em José. Aí o que é que eles fazem? Eles lançam mão na túnica de José e arrancam a túnica do menino. Lança o menino dentro de uma cisterna, lança o menino dentro de uma cova, e começam a comer pão em volta da cisterna. E diz a Bíblia que o menino clamava e pedia: misericórdia, me tira daqui. Eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ajudar vocês, eu vim aqui para levar notícia de vocês para o meu pai. Mas o coração estava cheio de ira, o coração estava cheio de inveja. E um deles tem uma ideia, diz: vem uma caravana aí, vamos vender o nosso irmão como escravo, para que o sangue dele não sobrecaia sobre nós. Ora, a ideia agradou a todos, reuniram e logo decidiram: vamos fazer isso, vamos vender o menino, aleluia. E vem a caravana, pegam o menino e oferecem para a caravana. Eles logo aceitam. José era um jovem bonito, José era um jovem vistoso, assim como você também é, um jovem saudável, crente na presença do Senhor, aleluia. Quando os homens bateram o olho nele, Levita falou: vamos levar.
está muito bonito esse jovem, está muito saudoso, vai nos dar muito lucro, vai nos dar muito dinheiro. Agora lá vai o irmão, para longe do pai, para longe dos irmãos, para longe da família, para longe de tudo e para longe de todos. Mas havia um Deus no céu que estava acompanhando ele de perto. Os olhos de Jeová estavam seguindo José. Aonde a caravana passava, Deus dizia: estou aqui, José. Estou aqui, José. Aonde tu for, eu vou contigo. Aonde tu passares, eu passo também. Aonde tu estiver, eu estou contigo também, José. Porque Deus não deixa, Deus não abandona. O pai pode abandonar, a mãe pode até abandonar, os irmãos podem abandonar, mas Deus nunca te abandona. Aleluia. Quando o jovem chega lá no Egito, Potifar bate os olhos no menino, gostou do menino, comprou o menino, levou o menino para casa, colocou o menino como garçom na casa, para servir a casa, e deu algumas poucas funções para ele. Mas tudo que o menino colocava a mão florescia. Tudo que o menino colocava a mão prosperava, crescia. Potifar, que não era bobo, começou a olhar e dizer: tem alguma coisa diferente desse menino. Porque sempre tem, irmão, alguém diferente. Sempre tem um remanescente para fazer a diferença. E não precisa falar não, as pessoas percebem. Falei, essa jovem é diferente. Eu tenho medo de ter alguma coisa diferente na vida dele. Caramba. Que Deus levante jovens aqui nesta noite para fazerem a diferença. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Aí o que Potifar faz? Começa a dar mais funções para o menino. Dá cargos, dá liderança da mocidade, dá um círculo de oração. Mas círculo de oração não pode ser regido por homem. Mas se prosperou, ele colocou, deu a tesouraria, deu tudo nas mãos dele, irmãos. A casa ficou nas mãos de José. E disse: só da minha esposa tu não toca, rapaz, mas o resto aqui, tudo está sobre a tua direção. Pode liderar. Oh, irmãos, o tempo abençoado que esse homem viveu, o tempo próximo que este homem viveu. Eu acredito que tem muitos patrões por aí que estão sendo abençoados pela tua vida. A empresa dele está crescendo, a empresa dele está prosperando. Ele é um ímpio, não entende por quê. Ele acha que está ganhando muito dinheiro, não sabe de onde está vindo. É por causa da tua vida, é por causa da tua história, é porque seus pés estão sobre aquele lugar. Aonde você coloca a mão, Deus aumenta. Aonde você coloca a mão, Deus prospera, faz crescer e o nome dele é glorificado. Mas um dia, a mulher de Potifar começa a armar um laço para o menino. O diabo, ele é sorrateiro. Ele trabalha 24 horas para armar laços para nos derrubar, procurando uma pequena brecha para acabar, colocar um ponto final na nossa história, mudar o rumo da nossa história que Deus está escrevendo. E começou a colocar os olhos sobre o menino, dia após dia. Colocava uma roupa mais sensual, passava na frente de José. Mas crente, vê uma coisa passando aqui, ele vira para cá, ó, ele desvia. Aleluia, ele olha para cima, ele disfarça, ele assobia. Ele não quer nem saber, está preocupado é com Deus. Ele diz: eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu tenho um compromisso com Deus de Israel. José sempre escapando, liso, sempre desviando da mulher. Um dia a mulher dispersa todos os funcionários. José está sozinho. Ela se perfuma, coloca a sua melhor roupa. Potifar estava longe. Ela diz: é hoje que eu pego esse menino. De hoje eu não escapa. A mulher estava endemoniada, a mulher. Foi se aproximando de José. Cantou José. Falou palavras bonitas para José. José não caiu na dela. A mulher agarra José. José escapa. Naquele momento José estava sozinho, solitário, longe da família. Ele podia ter se entregado àquela mulher naquele momento, devido à circunstância que ele estava vivendo. Mas ele escapa e dá no pé, sai correndo para longe da mulher. E a mulher fica com a túnica na mão. A segunda túnica que vai ser arrancada de José. A primeira túnica, os irmãos arrancou.
Aí você fica se perguntando, por que é que o pai deu a túnica e Deus permitiu que os irmãos arrancassem a túnica? Sabe por quê? Porque ainda não era a hora daquele menino vestir aquela túnica. Deus tem um tempo determinado para mim e determinado para você. Não adianta querer colocar a túnica antes da hora, antes do tempo. Alguém vai te tomar, alguém vai te arrancar, porque tudo tem uma hora certa e um momento determinado para Deus operar e agir na minha e na tua vida. Os irmãos achou que o negócio, que o mistério estava na túnica, arrancaram a túnica, mas o mistério que José tinha não estava por fora, não estava no exterior, estava no coração dele, gravado, servir ao Senhor com todas as minhas forças. Agora a segunda túnica também é arrancada, a túnica de líder daquela casa, de mordomo daquela casa, de servidor daquela casa. A mulher tentou vários dias, não conseguiu. No último dia ela agarra no ato de desespero José também escapa. Há um ditado mundano que diz que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, mas com José esse negócio não funcionou. Bateu, e ele continuou firme na presença do Senhor. Ele não cedeu. Ei, jovem, deixa bater, bate. Não ceda aos desejos deste mundo. Deus tem uma história que está escrevendo para você, e o final dela é um final de vitória para a tua vida. Meu Deus. Agora o menino vai vestir a terceira túnica, está preso. Será que você pode imaginar qual túnica? A primeira túnica era colorida. Eu acredito que era riscadinha de assim, ó, como o meu terno. Agora a outra túnica que ele vai vestir ao contrário, é riscadinha de assim, túnica de prisioneiro. Está no cárcere, preso, aprisionado por uma coisa que ele não fez. Sozinho, longe do pai, longe dos irmãos, longe do carinho da família, longe de tudo e de todos, numa terra estranha, em uma língua estranha, onde ninguém o conhecia, sozinho, parece que abandonado, parece que desprezado, solitário, cansado. Eu imagino José um dia deitado na sua cama e perguntando, olhando para o teto e perguntando e questionando a Deus: Deus, por que tudo isso? Deus, os sonhos que eu tive não estão certos com o que eu estou vivendo. Parece que tudo que eu sonhei está acontecendo ao contrário. Parece que tudo que eu sonhei não está acontecendo na minha vida. Olha, eu fui vendido pelos meus irmãos, arrancaram a minha túnica. Agora eu fui parar na casa de Potifar, sempre fui fiel. A mulher inventou uma calúnia e eu estou aqui preso, sem merecer. E começa a questionar Deus, e começa a perguntar, porque não é pecado questionar Deus. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? E ele começa a perguntar, ele começa a questionar. Ele revela o sonho do copeiro. E num ato de desespero, ele dá para imaginar o copeiro saindo na porta da cela. José estende a mão e diz: ei, espera um pouquinho. Lembra-te de mim quando tu estiveres na presença de Faraó. Lembra-te de mim quando estiver na presença do teu rei. Eu não fiz nada por merecer para estar aqui. Eu sou um hebreu. Não merecia estar no lugar que eu estou neste momento. Para variar, o copeiro também esquece dele por quase 2 anos. Ninguém por perto para ajudar. José está sozinho, longe de tudo e longe de todos. Mas havia um Deus que o acompanhava de muito perto. O verso 39 diz assim: Deus estava com José, e Deus estava com José, e todo depois de um vendaval sempre vem abundância. Depois da tempestade, depois de uma noite escura, sempre vai brilhar um novo dia, vai nascer um novo sol, e vai dizer para você: começa de novo, o sol vai brilhar, um novo dia, a esperança está batendo na tua porta. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira, Deus vai mudar o teu cativeiro. José está ferido, José está machucado, mas quem olha por fora não vê. Ele está ferido na alma, ferido por estar longe do pai que tanto amava. A amargura da alma
por ser vendido pelos próprios irmãos. Alguém de perto, alguém chegado, alguém da mesma família. José está amargurado, está triste porque foi caluniado pela mulher que ele sempre ajudou, pela mulher que ele só abençoou e fez prosperar aquela casa. José está triste porque está dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, dentro de uma cela. E não é isso que ele sonhava para a vida dele. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Deus tem as suas maneiras de agir. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, porque Deus não trabalha com a lógica humana. Agora, Deus decide colocar um ponto final no sofrimento de José. Agora chega o momento que Deus vai curar a alma de José. Porque o que José estava passando, não tinha médico na terra capaz de curar. Não tinha psicólogo capaz de curar. Porque ele estava ferido na alma. E o psicólogo não pode ter acesso à tua alma. O médico não pode ter acesso à tua alma. Aonde o bisturi do médico não consegue chegar, a palavra de Deus, ela chega, te sonda, te esquadrinha e sabe tudo que você está passando por dentro. Deus sabe que a alma de José está machucada e está ferida. E Deus vai curar a alma de José. E qual é o jeito que Deus decide usar? Meu Deus. O método de Deus para curar a alma de José. Diz a Bíblia que Faraó tem um sonho: 7 vacas gordas, seguida de 7 magras que consomem as gordas. 7 espigas gordas, seguida de 7 espigas magras, no segundo sonho, que as magras consomem as gordas. O homem levanta da cama, perplexo, admirado, preocupado, atônito, porque nunca tinha sonhado um sonho nesta dimensão. E ele estava acostumado a sonhar sonhos de barriga cheia, presbítero Cristiano. E os magos da época, os falsos picaretas, revelavam para ele. E ele acreditava, caía na conversa dos magos. Mas o sonho que Deus deu para ele, só tinha um naquela terra que podia revelar para ele. Ninguém na terra do Egito era capaz de revelar o que estava passando pelos sonhos de Faraó. Mas havia um no meio daquela nação, longe de tudo e longe de todos, que permaneceu fiel na presença de Deus e que tinha uma palavra revelada para entregar para aquele rei. Sempre terá um. Deus sempre levantará um para mudar a história. Meu Deus. Todos lá, os magos, tentam interpretar o sonho e dizem: não, esse aí não. Eu interpretei muitos sonhos, mas esse eu não consigo, esse aí não está à minha altura. Ele diz: o que vou fazer agora? Ninguém interpreta meus sonhos. Aí caiu a ficha do copeiro e ele lembrou de José. E disse: tem um homem que está preso há quase 2 anos. Um dia eu estava triste, assentado na minha cama, preocupado com a minha morte, porque eu entendia que o Senhor ia me matar, porque eu tinha errado contra o Senhor. E eu sonhei, e ele revelou o meu sonho e disse que eu tornaria a entregar o corpo nas suas mãos, Senhor. Ele revelará o teu sonho, porque ele tem um espírito de um Deus diferente na vida dele. Faraó diz: manda chamar o jovem até a minha presença. O carcereiro chega e bate na cela. Todos os presos se colocam em pé. Nós temos um carcereiro ali, nosso irmão Walter. Todos se colocam de pé. Ele diz: um sairá hoje da prisão. Todos achando que era ele. Mas tinha chegado a vez de José. Meu Deus. Tinha chegado a vez de José. E o homem diz: quem é que se chama José aqui, o hebreu? Ele barbudo, com a roupa rasgada, ele diz: sou eu. Ele imaginava que seria mais uma
cena, mais uma catástrofe, porque estava acostumado só com coisas ruins acontecendo na vida dele. Diz: o que será dessa vez? Faça a sua barba, José. Troca a tua túnica de prisioneiro, porque o rei te chama para você se apresentar diante dele. Meu Deus. Chegou a vez de José. Eu profetizo nessa noite, debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso. O Senhor chama você pelo teu nome nesta noite e diz: chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou a tua vez. Saia para fora, se prepare, porque é hora de você comparecer diante da presença do Rei Todo-Poderoso. José se troca, se barbeia e se apresenta diante do rei Faraó. E Faraó diz, conta o sonho para ele. Ele diz: olha, me disseram que tu pode revelar, interpretar o meu sonho. Ele diz: eu não. Deus, eu não faço nada. Quem faz é Deus, a glória é dele, a honra é dele, tudo é dele. E tem muitos por aí hoje que estão puxando a glória para ele. Eu faço e acontece, quebra tudo, e faz isso e faz aquilo, faz nada. É Deus que faz, aleluia. Ele diz: eu não posso fazer nada, mas Deus me dará a revelação do teu sonho. Contou o sonho, José revelou o sonho. O homem olha para um lado, olha para o outro. E José ainda depois, José foi ousado, irmãos. O que falta muitas vezes para nós é a ousadia. José podia ter revelado o sonho e ir embora. Mas antes de ir embora, virar as costas, ele disse: deu um conselho para o rei. Já pensou? Menino prisioneiro, longe de tudo, de todo, dá um conselho para o rei. Ele disse: ó rei, vão vir 7 anos de bênção, de fartura, seguido de 7 anos de fome. O senhor precisa levantar um administrador na terra do Egito para administrar uma certa parte e guardar, para que quando vier os 7 anos de fome não falte comida na terra do Egito, e toda a terra virá comprar comida contigo. Ele olha para um lado, olha para o outro e pergunta para os homens e diz: haveria alguém aqui que repousa o Espírito deste Deus? Meu Deus. Todo mundo diz: não há. Ele aponta para José e diz: a partir de hoje, tu serás governador do Egito. Ninguém levanta o pé, ninguém levanta a mão, sem a tua permissão. Somente eu serei maior do que tu, assim mesmo como estiver sentado no meu trono. Quando eu colocar o pé para fora, eu também terei que bater a continência para ti, José. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Agora José, com aproximadamente 30 anos de idade, ele dá uma esposa para ele, Azedade, e é gerado um filho, é gerado uma criança. E quando o menino nasce, eu entendo que a mulher quer dar um nome para o menino. Ele diz: não, eu tenho um costume na nossa terra, no nosso povo, de conforme a situação que nós estamos vivendo, é que nós damos um nome para a criança. Sim, José, então qual será o nome da criança? Ele levanta o menino para o alto e diz: esse menino se chamará Manassés, que no original quer dizer: Deus me fez esquecer os meus quase 13 anos de sofrimento. Deus curou a minha alma. Deus cicatrizou as minhas feridas, e o nome dele será Manassés. Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Espírito de Deus. O que é que Deus fez para curar a alma de José? Deus derramou na vida desse homem, irmãos, 7 anos de bênção, como nunca se ouve na terra do Egito. Mas ele derramou no Egito, porque José estava no Egito. Meu Deus. 7 anos de bênção e de milagre, como nunca houve naquela terra. Diz os estudiosos da Bíblia Sagrada, os teólogos, que a vida do Egito era o grande rio Nilo. Que se não for o rio Nilo, o Egito era um grande deserto, como o deserto do Saara. Eles ficavam pedindo aos seus deuses pagãos para que viesse chuva, o leito do rio subisse, a água transbordasse.
Eles faziam alguns buracos, algumas covas, algumas cisternas. E quando a água transbordava, enchia aquelas covas. E quando a água recuava, eles usavam aquela água para a agricultura. Mas diz a história que nem todo ano tinha enchente. Tinha ano que eles sofriam com a seca, perdiam toda a plantação e passavam por momentos de dificuldade. E a água em toda a história do Egito não subiu mais que 3,5 metros a sua enchente. Mas no tempo em que Deus estava curando a alma de José, diz a história que o leito do rio chegou a quase 7 metros de altura. A água que estava transbordando do rio Nilo, a água subiu, molhou a terra, a agricultura prosperou, tudo cresceu, tudo floresceu, tudo frutificou e tudo foi abençoado. E um dia, diz a Bíblia que José pega um livro, quem sabe uma agenda, e ele sai para contabilizar as bênçãos que Deus tinha dado para ele. Ele começa a anotar, ele começa a marcar, marca aqui, marca ali, marca lá. E diz a Bíblia Sagrada que chega um momento que ele não consegue mais anotar. Ele tem que parar de anotar porque era muita bênção, porque era muito milagre, porque quando Deus quer fazer, Ele faz é de muito. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E você está perguntando nessa noite, irmão Elias, o que é que eu tenho a ver com José? O que é que eu tenho a ver com Manassés? O que é que eu tenho a ver com toda a história do Egito? Permita-me contar nesta hora. Você também tem sonhos de Deus. Você também recebeu um dia promessa de que Deus ia te abençoar, que ia te levantar e que ia te usar e que ia te prosperar. Mas parece que depois que Deus te prometeu, todos se levantaram contra ti. Todos querem puxar o teu tapete, querem colocar um ponto final na tua história que Deus está escrevendo. Parece que tudo que Deus te prometeu está andando ao contrário. E você está aqui nessa noite, assim como José. Você está machucado, você está ferido por dentro, a tua alma está ferida. E não existe na cidade de Ribeirão Preto, nem no estado de São Paulo, nem no nosso Brasil, e nem nos Estados Unidos da América, em qualquer lugar desse planeta, um médico ou um psicólogo capaz de curar essa tua enfermidade, capaz de curar a tua alma. Mas eu tenho uma notícia poderosa para você. O Deus que nós servimos conhece a ferida que está dentro de você e te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: hoje eu te curo o tempo de sofrimento que você tem passado. Hoje eu curo o tempo de mágoa que você tem vivido. José, foram quase 13 anos de sofrimento, de angústia, de prova, até que Deus decide colocar um fim no teu sofrimento. Eu não sei quanto tempo você está vivendo este teu deserto, este vale que você está passando. Não sei se é 1 ano, 2 anos, 13 anos como José passou, não sei. Quem sabe já faz algumas décadas que você está vivendo esta situação. Mas isso também não interessa muito nessa noite. O que interessa é que Deus te trouxe aqui nessa noite e diz para você: este é o ano do nascimento do teu Manassés. Esse é o ano em que Deus vai fazer a tua agricultura prosperar. O rio vai transbordar, vai molhar a tua terra, vai crescer, vai florescer, vai prosperar, vai frutificar. As portas que estão fechadas serão abertas, as barreiras que estão de pé serão derrubadas, os grilhões serão quebrados e a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Quem acredita dá glória ao Senhor dos Exércitos. Por favor, se isso não te ferir, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ele: esse é o ano do teu Manassés. Esse é o ano mais forte. Diga: este é o ano de Manassés.
presença dele. Sinta a tua alma sendo curada nessa noite. Sinta o vaso de vigilidade sendo derramado neste lugar. Um dia que Deus me deu esta mensagem, eu estava passando pelos piores momentos da minha vida, da minha história. O levita conhece, o presbítero cristiano conhece, algumas pessoas conhecem a minha história e sabem do que eu passei. O ano de 2010 foi para mim um dos piores anos da minha vida, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Aleluia. Sabe aquele ano que você está mais espiritual? Aquele ano que você está mais na presença de Deus, orando, jejuando, consagrando a tua vida, e você fala, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, e parece que tudo está errado, parece que tudo está ao contrário do que você sonhou, do que você projetou. No final de 2009, para começar 2010, eu e minha esposa fizemos uma economia e conseguimos comprar um carro para nós, para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Não tínhamos condições de fazer o seguro do carro. Meu Deus. 3 meses depois de comprar o carro, eu estou vindo de uma campanha de 40 dias de oração e jejum com alguns companheiros daqui de Ribeirão Preto. Era meia-noite, estava chovendo, nós nos despedimos, cada um pegou o seu carro. Eu estou indo rumo à minha casa, era perto da minha casa, aproximadamente 2 quilômetros do lugar que nós estávamos orando. Era uma noite que estava chovendo e estava muito escuro. Eu estava andando na via principal, na minha mão, certo? Ouvindo um louvor e chorando dentro do carro, sozinho, sentindo a presença de Deus ainda. Quando de repente um cadete preto cruzou o pare, não respeitou o pare e bateu em cheio no meu carro. Do meu lado! Não deu tempo de frear. Meu carro perdeu o controle e foi bater do outro lado do muro. Meu carro entrou dentro do muro e ficou assim para cima. Eu fiquei desesperado no momento, porque você não sabe o que aconteceu, você não tem noção do que aconteceu. As pessoas chegaram muito rapidamente. Eu, quando saí do carro andando, sem nenhum ferimento, uma mulher chegou para mim e disse: meu filho, você nasceu de novo. Quem olhava para o meu carro achava que eu tinha morrido. O funileiro chegou na minha casa, olhou o carro e disse: isso aí deu PT. Eu disse: o que é isso, rapaz? Eu não entendo essa língua. Ele disse: seu carro deu perca total. Foi carro aberto, chamada ração. Todos que estavam no outro carro, o motorista estava bêbado, embriagado, demoniado. Todos se feriram, todos se machucaram, sangrando. Mas eu não sofri nenhum arranhão para a glória e para o louvor do nome do Senhor. A minha perda foi só material. O homem atribulado, o carro estava 3 anos e meio atrasado, a polícia logo prendeu o carro dele. Não tinha condições de pagar o meu carro, eu também não tinha condições. Tive que entrar no empréstimo do banco. Faz empréstimo no banco para pagar o outro. Não deu. Tive que procurar algum amigo. Nessa hora é difícil achar amigo, né? Para estender a mão. Nas horas mais difíceis, parece que todo mundo vira as costas pra gente. Meu Deus. Mas Deus sempre levanta alguém. Deus levantou um ímpio para me abençoar. Alguém que não era muito chegado meu. Ímpio. Mas quando Deus quer abençoar, Ele usa, Ele usa. O homem emprestou o dinheiro todo para mim, eu arrumei o carro, e ele não cobrou 1 centavo de juro do dinheiro. O meu carro ficou quase 5 mil para arrumar o meu carro. Terminei de pagar faz pouco tempo o dinheiro do homem. Eu comecei o ano todo endividado. Muitas coisas faltaram dentro da minha casa. As contas se acumularam, os cartões se acumularam. Interessante que eu estava na campanha, eu estava orando. Eu um dia cheguei a perguntar: Deus, por que eu estou passando por tudo isso se eu tenho te servido com fidelidade?
Se existe algum pecado escondido, alguma coisa que eu fiz, o Senhor me revele para que eu me retrate, porque eu não me lembro. Eu estava deitado na minha cama, era meia-noite, a minha filha estava dormindo no berço, no quarto ao lado, a minha esposa estava deitada do meu lado, dormindo, e eu acordado porque não conseguia dormir, olhando para o teto da minha casa e perguntando: Deus, por quê? O que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha esposa, o que vai ser da minha família? Não foi isso que o Senhor me prometeu, não foi isso que eu sonhei para minha família. O Espírito Santo veio como na caverna para Elias. Não veio no fogo, não veio no terremoto, veio numa suave brisa. Encheu meu quarto com a presença dele. Já sentiu isso alguma vez sozinho dentro do quarto, dentro da sala? Quando Deus chega assim, preenche todo o espaço, você começa a se arrepiar, dá vontade de chorar. Você não entende? O Espírito Santo me disse: vai ler a Bíblia agora. Eu disse: Senhor, é meia-noite, eu não estou vivendo um momento bom da minha vida, eu não tenho inspiração nenhuma para ler a Bíblia. Ele disse: vai ler a Bíblia que eu quero falar contigo agora. Não é só na igreja que Deus fala, não. Abri a Bíblia e caiu nesta passagem. Aí Deus disse: antes dos anos de fome, Azedate, filha de Potifra, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Era aproximadamente meados de julho do ano de 2010 já. O Espírito Santo falou comigo: está vendo o que eu fiz com José? Eu também vou fazer com você. Chegou a hora de eu fazer você esquecer todo esse ano de 2010 que você passou. Todo esse sofrimento que você passou. Esse será o ano do nascimento do teu Manassés, meu filho. Eu peguei a palavra para mim. Falei para minha esposa e disse: esse é o ano, é nosso. E Deus me disse assim, eu disse: Deus, mas nós estamos em julho. Faltam apenas 6 meses para terminar o ano de 2010. Como é que o Senhor vai mudar a minha história? Irmãos, em 6 meses, de julho até dezembro, Deus reverteu a minha história, Deus mudou a minha história, me mudou de emprego, me colocou num outro lugar muito melhor, para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. A minha família está abençoada, a nossa vida está crescendo, a nossa vida está prosperando, tudo na nossa casa está abençoado, porque Deus mudou a minha história. O meu Manassés nasceu, e Deus diz para você nessa noite: o teu também vai nascer, está sendo gerado, e chegou a hora do teu Manassés nascer. Chegou a hora de você esquecer esse tempo de luta, este ano de sofrimento. Tem pessoas aqui que, se pudessem de riscar o ano de 2010 da agenda, riscavam, porque o ano de 2010 foi só prova, só luta, só dificuldade, foi só vale, foi só deserto. Mas o ano de 2011, Deus preparou para você. É o ano da tua bênção, é o ano do teu milagre, é o ano que você vai crescer, é o ano da prosperidade de Deus na tua vida. É o ano em que o seu celeiro vai estar cheio. É o ano, será o melhor ano do teu casamento, da tua vida conjugal. Será os anos áureos do teu ministério. Se você está contente com o que Deus está fazendo na tua vida, eu tenho uma palavra para você. O que Deus tem é muito mais. O que Deus tem é muito mais. É maior, é maior, é maior. A igreja, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Eu vou terminar. Mandou, se caia, mando, mas se levante glorificando o nome do Senhor. Deixa, sinta o bálsamo de Deus sendo derramado sobre a tua vida e curando as tuas feridas. A Bíblia diz assim:
antes dos anos de fome. Mas nós temos que ver o que está por trás disso daqui, nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. O versículo não está querendo dizer o que está dizendo. Existe uma revelação por trás disso daqui. Porque antes dos anos de fome Deus curou José. Porque antes dos anos de fome Deus abençoou José. Porque antes dos anos de fome Deus fez prosperar José. Porque junto com a fome, quem é que viria até o Egito? Quem? Os perseguidores, os invejosos, os caluniadores, aqueles que venderam José como escravo para o Egito. Junto com a fome vinham eles. E eles não podiam chegar e ver José prostrado no pó, derrotado. Não, Deus já tinha preparado tudo. E quando eles chegaram lá, quem é que vai receber eles? José vai receber eles. José está com o intérprete, está falando a língua do Egito, está com a túnica diferente, está com o colar no pescoço, está com o anel no dedo. A Bíblia diz que os irmãos não conheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Agora eu te pergunto, o mesmo tempo que passou para José foi o mesmo tempo que passou para os irmãos. Por que é que José conheceu os irmãos não conheceram José? Porque o homem e a mulher que permanecem na presença de Deus, Deus está sempre mudando a vida dele, a história dele, está sempre renovando ele. Quem viu José não tinha como reconhecer, porque Deus tinha mudado a história dele. Agora perseguidor, invejoso, caluniador, está sempre com a mesma túnica, está sempre do mesmo jeito, está sempre com a mesma cara, você reconhece de longe. Mas eu quero crer que você não é um desses, mas você é um José, que vai sair daqui nessa noite renovado pelo poder do Espírito Santo, que há de tomar este lugar. O Levita Santo vai louvar o nome do Senhor. Eu quero só você com o que Deus falou contigo nesta noite. Você que está com a alma ferida, a alma machucada, eu quero fazer um convite para você vir aqui à frente. Eu preciso orar pela tua vida neste momento, para que Deus venha curar, mudar a tua história. 2011 será o melhor ano da tua história, o melhor ano que você já viveu. É o ano do cumprimento da promessa e dos sonhos de Jeová na tua vida. Oh Deus, Pura calma baixa, ah Deus, só com quem Deus falou, vem aqui à frente, por favor. Só com quem Deus falou, vem aqui à frente, eu preciso orar pela tua vida. Ó, você que acredita que esse ano será um dos melhores anos que você já viveu. Você que acredita que as portas que estão fechadas vão se abrir. Você que acredita que esse é o ano do milagre, o ano da providência. Você que acredita que esse é o ano do nascimento do teu Manassés. Por favor, vem aqui à frente, eu preciso orar pela tua vida. Pode apertar um pouquinho mais. Chega um pouquinho mais para frente, pode cantar, Levita. Enquanto ele canta, eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua história. Enquanto ele vai cantar, a glória de Deus vai encher os quatro cantos deste lugar. Quem está aqui na frente vai sentir a presença. Quem estiver lá atrás vai sentir a presença. Quem estiver lá fora também será tomado pelo poder e pela glória de Deus. Olha o que Deus vai fazer aqui agora. Olha. você sabe detalhes de um milagre. Abraça a pessoa que está do teu lado, por favor. Mas eu vou contar. Abraça a pessoa que está do teu lado, por favor. A história Você que não é batizado com o Espírito Santo, dê lugar para Ele, porque Ele vai te batizar nesta noite. João disse, eu batizo com água para o arrependimento, mas virá outros vem, Ele é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Toca, Jesus, e batiza nessa noite. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua presença.
Toca, Jesus, toca! Toca, mestre do menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia lutar? Olha aí, olha aí! Olha o trabalhar de Deus! Deixa Deus te tocar! Deixa Deus te tocar! Deus está começando a mover lá atrás! Deus está começando a mover lá atrás também! Tem lugar, tem lugar! Tem lugar aí atrás para a presença dele! Posso imaginar a tua vida, os olhos do menino a brilhar. Ouça o choro de Manassés! Ouça o choro de Manassés! Em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso alimentar o seu vai mudando a história, Senhor. Vai operando, vai trabalhando, vai tomando com a tua presença, vai enchendo esses jovens, vai enchendo esses jovens com a tua presença. Vai, toca, Jesus, vem tocar. Toca, meu poder da tua glória, seu poder da tua unção, derrama a tua presença, o seu poder. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo. Renova, mais, até ela suporta mais. Enche, toma ela. Xerica, lamadaça, atiqui, oh, Jesus, toca agora nessa jovem, toca. Enche ela, enche. Remova agora, remova, Jesus, agora. Remova, em nome de Jesus, toca. Toca pelo poder da tua presença. Quem está lá atrás também sinta. Receba aí a presença de Deus. Receba aí onde você está. A presença e a glória de Deus. Renova, Jesus, renova pelo poder da tua glória, pelo poder da tua unção. Toca, Senhor, muda a história, reverte o quadro, esqueça o tempo de sofrimento. Ele calava, churicabarama, nasce. Toquei, da candarana, mas aí me ras, churicabarama, nasce. Estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Quem está sentindo, manifesta. Quem está sentindo, manifesta. Aí fora, receba também a presença de Deus. Seja tocado pela presença de Deus. O nascimento de Manassés é agora. Shuricaia, mando ressulicabarada. Taramada, ressulicabarada. Que cataramada, xericabarada. Jesus, dá um sinal aqui agora. Dá um sinal da tua manifestação, da tua glória. Toma esses jovens agora. Envolve com a tua presença. Toca, agora. E possa ir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vai descer um rio pra mudar a vida. Esse rio quebrar. Haverá um milagre
Mas Jesus mudou. Só um milagre estou aqui. Vai receber bem. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Vai recebendo o teu milagre aí. Aquilo que parecia. Mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Mas Jesus mudou. Só um milagre estou aqui. Se você é um milagre, dá um glória a Deus, aleluia. Aleluia.